Abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós estamos falando sobre o livro do Apocalipse já há algumas semanas, e hoje nós estaremos falando sobre a carta, a sexta carta que o Senhor Jesus, o dono da igreja, enviou para Filadélfia. Filadélfia, uma igreja que aos olhos do Senhor, ela não teve nenhuma recriminação. Nós somos a igreja de Filadélfia, eu creio. Nós estamos lutando, não que a gente não tenha problema, mas o nosso alvo é Jesus e nós não aceitamos conviver mais com o pecado. Eu gostaria que, à medida que você encontrasse, você ficasse de pé. 3, o verso 7, Apocalipse 3, o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você diz amém? Amém. Então amém. Você pode se assentar. Queridos, como as demais igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que o Senhor ele envia uma carta, ele faz com que João escreva a carta a essas igrejas, ele tem algumas particularidades, porque ele fala assim: eis que eu conheço as tuas obras. Uma coisa extraordinária, você como igreja, você é uma igreja ambulante. Igreja não é esse templo, essas 4 paredes, isso aqui é coisa do homem. Mas a igreja, porque nós recebemos essa herança, que antigamente Deus era adorado no tabernáculo. Deus era adorado, a presença de Deus se manifestava no lugar. Mas chegou o tempo que a igreja de Deus ela começou a se manifestar nas pessoas. Deus ele falou: não, eu vou com você onde você estiver, eu vou derramar o meu espírito, eu estarei com você onde você for. E o tabernáculo, que era coisa dos judeus, aliança de Deus com os judeus, manifestação de Deus com os judeus, já não tem mais nenhum sentido para nós. Algumas igrejas hoje tentam trazer para o seu bojo ou para a sua celebração alguns ritos do judaísmo, né? Algumas coisas que os judeus fazem, eles querem fazer, mas isso não cabe mais para nós. Nós somos uma igreja diferente, a igreja da nova aliança, a igreja que não precisa mais do sacerdote para nos apresentar diante de Deus. Eu sou o sacerdote, você é o sacerdote, irmão Fábio. Você intercede pela sua família, irmã Elizabeth, irmã Ete, Lídio. Vocês hoje recebem diretamente de Deus. Você não precisa mais ter um sacerdote como oráculo para falar o que você vai fazer. O Espírito Santo fala com você. E Deus, então, Jesus, ele fala: olha, eu conheço as tuas obras.
Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé. Ele começa aqui enumerando, eu penso que ele começa pelo mais importante. Ele começa pelo amor. O amor que nada cobra, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ele está falando sobre isso. E há uma coisa interessante que Deus me revela aqui agora, que ele diz que a porta que ele abre, ninguém fechará. Isso significa o quê? Que a porta ainda está aberta, fechará está no futuro. Coisa tremenda. A porta está aberta, entra por ela hoje. E a porta que ele fecha, ninguém abrirá. Ele ainda não fechou. Ele ainda não fechou, o tempo é hoje, o seu momento é agora, de chegar e rasgar o coração. E ele diz aqui para essa igreja, uma igreja que havia sido estabelecida naquela época, naquele tempo, nos primórdios da igreja. Quando a igreja estava começando, havia muita perseguição, as igrejas começaram, para crescer, fazer envolvimentos políticos, alianças com governos, para que os governos pudessem... Tinha muita gente que se convertia, e essas pessoas que se convertiam pertenciam a governos, era bem de situação, colocava dinheiro na igreja, ajudava, e essas igrejas começaram a ficar fortes. As igrejas de Sardes, de Laodiceia, têm algumas características disso, que elas começaram, elas estavam bem financeiramente, elas eram fortes aos olhos do mundo. Há muitas igrejas hoje que nós... Inclusive, quando você olha, é tanta propaganda na televisão, canal de televisão, é isso e aquilo, né? Mas Jesus diz que essas igrejas que são fortes aos olhos do mundo, essas igrejas estão morrendo ou estão mortas. Porque elas estão jogando para uma plateia, estão jogando para que as pessoas vejam, olha lá como aquela igreja é poderosa, e as pessoas vão atrás. Tem igreja que o logo dela, o chamado dela... É você deixar de padecer necessidade financeira. Jesus não te chamou para isso. Ele disse que você teria o suficiente para cada dia. Jesus disse que você viveria uma vida com dignidade. Você diz que o amor... Jesus ele fala através de Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E há igrejas hoje que chamam para você amar o dinheiro, amar as conquistas e trazer o céu para a terra. Porque se isso não acontecer, você está no pecado. Mas Jesus ele fala outra coisa. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. A fé é a sua confiança, o teu serviço, uma coisa gera outra. Se você tem amor, você tem fé. Se você tem fé, você tem serviço. O que é serviço? Eu estava buscando uma ilustração para mostrar para você hoje. E eu vi uma ilustração que simples, você olha assim e fala, nossa, que coisa mais boba. Mas fala de um pastor que era pastor de uma grande igreja e tinha um filho de 11 anos. Bem rapidinho eu quero contar essa ilustração. E diz que todo dia depois do culto, eles moravam na cidade, o pastor pegava o seu filho de 11 anos, pegava uns folhetos e saía para distribuir folheto na redondeza. E ele entregava um folheto para um, entregava um folheto para o outro. Mas só que um determinado dia, o culto terminou no domingo e desabou um temporal. Aí o filho foi lá, vestiu o seu casaco, chegou para o pai e falou, pai, vamos? Vamos aonde, menino? Vamos entregar os folhetos. Aí o pai olhou para ele e falou, rapaz, nesse temporal... Nesse chuvão que está aí, você está doido. Hoje eu não vou, não. Aí o filho de 11 anos virou para o pai e falou, pai, as pessoas não vão para o inferno no dia de chuva? As pessoas não se perdem quando está chovendo? Aí o pai olhou e falou, não, mas eu não vou, não. Sujeito duro, né? Não vou, não. E o filho insistiu. Ele falou, pai, então o senhor vai fazer o seguinte, permita que eu vá. E o pai permitiu, falou, então você vai. E aquele menino passou a mão no folheto, pegou seu casaco, seu agasalho, saiu naquela chuva e foi entregando em cada porta, buscando pessoas. Não tinha muitas pessoas na rua para entregar o folheto. Estou falando sobre evangelismo, gente. A gente está tentando levantar um grupo de evangelismo aqui na igreja.
E aquele menino foi. E quando chegou o último folheto, ele falou, não vou embora enquanto não entregar esse folheto. Ele disse que achou uma porta, bateu na porta, e ninguém apareceu. E ele tornou a bater naquela porta, e a chuva caindo, e ninguém, nada. Aí ele fez algo, que eu já fiz isso também, eu sou muito insistente, principalmente quando eu quero muito algo. Ele saiu, ele virou as costas e andou um pouco, mas falou, vou bater pela última vez. Foi lá e bateu, pela última vez. E quando ele bateu, nada. Ele fez menção de ir embora. A porta se abriu lentamente. E ali tinha uma senhora, uma mulher já velha, com os olhos opacos, sem brilho. E ela olha para aquele menino e fala assim, que posso te ajudar, meu filho? Ele fala, me desculpa a insistência, mas eu tenho um folheto para te entregar e para dizer que Jesus te ama. E que ele se importa com a senhora. Independente do momento que a senhora está vivendo, ele se importa com a senhora. E entregou aquele folheto e foi embora. Aí, dever cumprido, diz a ilustração que no próximo domingo, o pastor lá no púlpito, ele pergunta se alguém tinha um testemunho. E quando ele pergunta se alguém tem um testemunho, aquela senhora levanta lá do fundo. E ela fala, olha, eu tenho um testemunho. Ninguém me conhece aqui. Eu não sou crente dessa igreja. E aliás, eu nem era crente. Mas semana passada, domingo passado, Deus enviou um anjo lá na minha porta. E demorou para que eu abrisse a porta, porque eu estava no 3º piso da casa. E ali eu estava arrumando um jeito de acabar com a minha vida. Meu marido morreu há alguns meses e depois que ele se foi eu perdi tudo que eu tinha. Minha vida se tornou vazia. Ele era o meu conforto, o meu consolo, éramos amigos e a minha vida estava sem sentido. E Deus mandou um querubim lá na minha porta. E quando eu abri aquela porta eu vi o sorriso mais lindo que eu jamais encontrei na minha vida. Parecia um pintinho molhado com um sorriso no rosto. E ele me entregou um folheto e disse que Jesus me ama. E quando eu li aquilo, eu fui lá em cima, tirei a cadeira e tirei a corda que eu havia preparado para me enforcar.